Olá, estudantes do oitavo ano. Nós estudamos semana passada sobre o período regencial, o período em que pessoas governaram o Brasil provisoriamente até o Dom Pedro II completar a sua maioridade. Hoje nós vamos estudar as revoltas do período regencial. Então, mais uma vez para lembrar, a história do Brasil se divide em três partes. Brasil colônia, do dia que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, 22 de abril de 1500, até a independência, 7 de setembro de 1822. Com a independência, acabou o Brasil colônia e começou o Brasil império, que ele vai do dia 7 de setembro de 1822 até o dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. Então, o que nós vamos estudar agora, depois de estudar o Brasil colônia, é o Brasil império. Já estudamos o Dom Pedro I, ele renunciou, foi embora. O seu filho só tinha 5 anos, então tinha que esperar ele fazer 18. Mas ele vai assumir com 14 anos, porque ele vai dar o golpe da maioridade e com isso antecipar a sua maioridade para 14 anos. Então, o período regencial ele vai ser o período que aconteceu depois da renúncia e a ida embora do Dom Pedro I até o golpe da maioridade com a posse do Dom Pedro II. Isso aconteceu entre 1831 a 1840. Foram 9 anos em que ou uma pessoa ou 3 pessoas administravam o Brasil provisoriamente. Esse foi o período regencial. É regência una, uma pessoa. Regência trina, eram 3 pessoas que administravam o Brasil até a posse do Dom Pedro II. Nesse período, pessoal, aconteceu várias revoltas no Brasil. Vocês vão estudar nesses textos e depois vão responder a atividade no caderno, como vocês vêm fazendo nas últimas semanas. Então, leiam os textos e respondam no caderno. Essas revoltas, elas aconteceram por diversos motivos. Nós tivemos a Revolta Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, até Laguna, e aí tem a Rita Garibaldi, né, que é a grande heroína desse conflito, tem até o nome da ponte, lá em Laguna tem a antiga casa dela, né, que ela teve uma participação marcante, junto com Giuseppe Garibaldi, depois ela acabou tendo uma relação com ele. Então nós temos a Revolta Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos a cabanagem lá no Pará, na época era Grão-Pará, porque o Amazonas e o Pará eram juntos. Tem a balaiada no Maranhão, a sabinada e os malês na Bahia, pessoal. Então, assim, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina aconteceu esse conflito por conta dos impostos, né? Eles reclamavam que os impostos eram altos e acabava os produtos argentinos, uruguaios, ganhando mais mercado que os produtos, né, brasileiros. Isso acabou causando uma revolta. O Rio Grande do Sul acabou declarando a independência do Brasil, só que depois de 10 anos de guerra, voltou o Rio Grande do Sul a ser do território brasileiro. Nós temos ali a cabanagem, né, pessoas que viviam em cabanas, muito pobres, índios e negros que se revoltaram até contra a questão da pobreza, da miséria. Nós temos aí também a Sabinada, né, que vem do Francisco Sabino, depois que veio a Sabinada, né, ali na Bahia. Também uma revolta de classe média contra o período regencial. Os malês, né, que eram revoltas de escravos negros muçulmanos também, que se rebelaram, mas durou pouquíssimos dias, né? Tem partes da história que diz que foi um dia, que foi 2 dias. E tem a balaiada. A balaiada que aconteceu no Maranhão, que vem, né, daquelas pessoas que faziam balaios, que também eram pessoas extremamente pobres, que passavam muita dificuldade. Ou seja, teve revoltas que vocês vão perceber que queriam se separar do Brasil, né? Muitas revoltas aconteceram por conta da pobreza, isso no Maranhão, no Pará, né? Na Bahia aconteceu revoltas por conta da escravidão e também por insatisfações com o período regencial, e no Rio Grande do Sul por conta de impostos, ou seja, tinha estados que queriam a independência, queriam república, tinha outros que queriam se separar do Brasil até o Dom Pedro II assumir, outros estavam reclamando de impostos muito altos, ou seja, eles se aproveitaram que não tinha uma autoridade central, um imperador, para se rebelar e cada um querer reivindicar as melhorias necessárias que eles acreditavam que eram as mais emergenciais nesses estados brasileiros. Então o Brasil correu o risco de se dividir aí em vários países dentro dele e acabar diminuindo o tamanho e criando outros. Só que o período regencial e depois o Dom Pedro II conseguiu acabar com todas as revoltas no Brasil, e aí os estados todos voltaram a fazer parte como província
brasileira. Não era estado naquele tempo, era província. Então você tinha províncias brasileiras. Depois acabou todas as revoltas, né? Lá no Pará durou de 1835 a 1840. Teve ali a Balaiada, Sabinada, que durou 2, 3 anos. Vocês vão ver ali o motivo de cada revolta que aconteceu no Brasil. Depois voltou à normalidade, né? O Dom Pedro II assumiu e começa uma outra etapa do Brasil imperial. E aí nós veremos isso na nossa próxima aula. Abraço!